Bom dia, irmãos. Graça e paz. Nós vamos dar início à nossa escola dominical, neste que é o último domingo do mês de outubro. Nós vamos dar início, então, a mais um momento de estudo, de meditação da Palavra do Senhor. Nós agradecemos a Deus pela vida de cada irmão que acompanha esta live, irmã Zeila, irmão José Paulo, irmã Mariângela. Que Deus continue abençoando a vida de cada irmão, de cada família que nesta manhã se ajunta para meditar na palavra do Senhor. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo desta manhã, eu convido os irmãos a se colocarem na presença de Deus para que juntos nós possamos orar, falar com o Pai. Então eu convido você, feche seus olhos. Pai querido, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos juntos, reunidos como família, para mais uma vez podermos estudar, meditar na Tua Palavra, ó Pai. Pai, nós te agradecemos pela semana que passamos, te agradecemos pelo Seu cuidado com a vida de cada irmão. E neste momento em que nós nos preparamos para meditar e estudar na Tua Palavra, nós pedimos para que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, nos capacitando. Acompanha-nos, ó Pai, ao longo deste domingo, desta semana que se inicia, para que as nossas ações, o nosso falar, seja sempre agradável a Ti. É isso que nós nos colocamos na Tua presença, cada dia mais, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, então como nós havíamos conversado, ao longo deste mês de outubro nós temos estudado a respeito da oração. Em especial, ao longo desse mês nós estudamos o que Jesus ensinou a respeito da oração. Ao longo desse mês de outubro, nós estudamos sobre o cuidado de Deus com as nossas orações, a importância que Ele dá para as nossas orações. Estudamos também que Jesus ensinou que nós devemos sempre orar com sinceridade, pois nós estamos falando com o nosso Pai. Nós estamos falando com aquele que nos ouve, que inclina os seus ouvidos. Por isso nós precisamos orar com sinceridade, porque Ele conhece o nosso coração. Por isso nós devemos abrir sempre o nosso coração sem nenhum tipo de reserva. No domingo passado nós estudamos a respeito da oração em nome de Jesus. Por que nós devemos orar em nome de Jesus? E descobrimos que isso é um ato de obediência e também um ato de dependência, pois Ele, Cristo Jesus, é o nosso mediador. Ao longo deste mês de outubro, então, nós temos estudado o que Jesus nos ensinou a respeito da oração. Mas o relato de maior conteúdo de uma oração feita por Jesus está no capítulo de número 17 do Evangelho de João. É nesse capítulo, então, que nós vamos meditar nesta manhã, vamos estudar nessa manhã de domingo. Esse capítulo traz o registro de maior extensão a respeito de uma oração feita por Jesus. E é sobre essa oração do capítulo 17 do Evangelho de João que nós vamos meditar nesta manhã. Por isso eu convido os irmãos a abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 17. Nós vamos fazer a leitura de todo este capítulo, de 1 a 26. João, capítulo de número 17, versículos de 1 a 26. Abra aí a sua Bíblia, o seu aplicativo. Deus continue abençoando a nossa vida. Irmã Dagmar, a todos os irmãos, a todos aqueles que estão se achegando para participar, ter um momento de comunhão com os outros irmãos nesta escola dominical. Vamos fazer a leitura deste texto, João 17, de 1 a 26, que será base para o nosso estudo de hoje. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta,
que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de Ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o Teu nome aos homens, que me deste do mundo. Eram Teus, Tu nos confiaste, e eles têm guardado a Tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de Ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de Ti, e creram que Tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são Teus. Ora, todas as minhas coisas são Tuas, e as Tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de Ti. Pai Santo, guarda-nos em Teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guarda-os no Teu nome, que me deste, e protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Mas agora vou para junto de Ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a Tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço os que tires do mundo, e sim os que guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Assim como Tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da Sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como Tu és, ó Pai, em mim e eu em Ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, e eu neles e Tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que Tu me enviaste e amastes como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não Te conheceu, eu, porém, Te conheci, e também estes compreenderam que Tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o Teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Esta é a oração que Jesus fez ao Pai. Este é o último momento em que Jesus esteve reunido com os seus discípulos para ensinar. Esta oração do capítulo 17 é um dos últimos relatos que nós temos de Jesus reunido com os seus discípulos para ensinar eles. Logo após, ele haveria de ser preso e passaria por toda aquele momento de dor, de sofrimento, até a sua crucificação. Mas no início dessa oração, deste texto que nós lemos, Jesus apresenta para o Pai uma espécie de um relatório da sua obra aqui na terra. Observe comigo que Jesus diz nos versículos 4 e 5, ele falando com o Pai, ele diz: Eu Te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de Ti, antes que houvesse mundo. Irmãos, nós precisamos entender que a Igreja de Cristo, que o povo de Deus surgiu, que a Igreja surgiu naquele momento em que Jesus veio cumprir a sua missão, essa Igreja não surgiu porque os judeus rejeitaram o Messias Cristo Jesus. Precisamos entender que a Igreja cristã surgiu não porque os romanos prenderam e crucificaram Jesus.
A igreja de Cristo é uma obra eterna de Deus. É uma obra completa de Deus. A igreja cristã está no plano eterno de Deus, antes mesmo da fundação do mundo. Um plano que existia antes que o mundo fosse criado. A igreja é o projeto de Deus para congregar aqueles que foram alcançados, aqueles que ouviram o chamado de amor feito por Deus. Portanto, aqueles que foram conquistados, aqueles que ouviram o chamado de Deus revelado na cruz, estão congregados neste rebanho chamado Igreja de Jesus Cristo. Por isso, neste capítulo 17, a igreja foi tema da oração. Foi objeto da oração de Jesus Cristo no texto que nós acabamos de ler. Porque a igreja, ela é o plano de Deus para reunir, para edificar e para preparar o seu povo aqui nesta terra. Ela faz parte do plano eterno de Jesus, do plano eterno de Deus. Por isso, nós que somos chamados para ser parte da igreja, nós precisamos e devemos orar pela nossa igreja. É a nossa missão, é o nosso papel. E nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus nos ensina como nós devemos orar pela nossa igreja. Por isso, nesta manhã, nós vamos meditar e estudar na Palavra de Deus a respeito da oração feita pela nossa igreja. Nessa perspectiva, neste olhar que Jesus, ele orou pela sua igreja. E aí a pergunta para nós nesta manhã é: será que nós temos orado pela nossa igreja? Como nós devemos orar pela nossa igreja? Nesse capítulo, Jesus nos dá um roteiro. Jesus nos dá um norte de como nós devemos orar pela nossa igreja. Mas, então, no texto que nós acabamos de ler, aprender a orar com Jesus pela nossa igreja, nós vamos entender que é um privilégio. Nós não podemos ver como uma obrigação, como um conjunto de normas, mas como um privilégio de fazer parte do rebanho de Cristo e orar para que este rebanho seja protegido e seja guardado. Então nós vamos perceber que Jesus pediu para que nós, igreja, para que o seu povo fosse guardados do mal. Observe comigo nos versículos 11 e o versículo 15. Jesus diz assim, falando com o Pai em sua oração, Jesus diz: Pai Santo, guarda-os em teu nome. E no versículo 15 ele diz: não peço para que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Essa oração, ela é um dos últimos relatos de Jesus com os 12 apóstolos, reunindo aquele seu colégio, reunindo aqueles seus discípulos antes da sua prisão. Jesus ensina então para aqueles homens e para nós que a sua igreja, que nós não estamos imunes à presença do mal, que a presença do mal, ela é real. A presença do mal foi experimentada naquele grupo de 12 apóstolos. O mal estava presente naquele grupo. No versículo de número 12 do texto que nós lemos, Jesus fala a respeito de Judas, o filho da perdição. Jesus reconhece que aqueles que fazem parte da sua igreja, aqueles que estão no seu rebanho, não estão imunes à ação do mal, não estão livres da ação do mal. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensina que nós devemos pedir para Deus não nos deixar cair em tentação e que Ele nos livre do mal. A ação do mal, o poder do mal, ocorre com uma combinação de fatores. Ocorre com a combinação da tentação, que é algo interior, que é o desejo, e a oferta do mal. A ação do mal ocorre quando nós nos cedemos, o nosso interior cede àquela oferta do mal que é oferecida para nós. E é essa combinação, e é nessa combinação que o mal vai conquistando as suas vitórias. Por isso, essa preocupação de Jesus, para que nós sempre tenhamos em mente que o mal sempre vai nos cercar, sempre estará ao nosso redor.
e nós não estamos imunes ao mal. Nós não estamos blindados. Ele sempre vai estar ao nosso redor. E nós precisamos então ser guardados pelo poder de Deus. Jesus pediu para que nós, igreja, para que o seu povo fosse guardado do mal da descrença, que é o esfriamento da fé, que é o afastamento gradual da fé. Sabemos que dificilmente o cristão vai negar o nome de Jesus abertamente. Sabemos que um cristão dificilmente vai negar o nome de Jesus, mas muitos cristãos vão esfriando na fé, vão se afastando e com isso vão negando o nome de Jesus no seu dia a dia. Vão deixando de dar testemunho do nome de Jesus e aos poucos a fé vai esfriando. A fé com isso vai fazendo que muitos cristãos vão se afastando da fé em Cristo. Por isso nós precisamos da ajuda de Deus, precisamos do poder de Deus para nos livrar do mal, para que seja afastado todo e qualquer tipo de mal da nossa vida. Jesus pediu para que nós, igreja, fôssemos santificados na verdade. O melhor modo de se afastar do mal é se aproximar de Deus. Irmãos, não adianta dizer que quer fugir do mal, não adianta fugir do pecado se não desejarmos nos aproximar cada vez mais de Deus. Não adianta dizer, eu odeio o pecado, mas se nós não aproximarmos do amor de Deus. Jesus orou para que nós tenhamos sempre a comunhão com Deus. Jesus orou para que a igreja fosse santificada na verdade, segundo a sua palavra, segundo a palavra de Deus. Irmãos, ser santo, neste contexto bíblico, no sentido bíblico, quer dizer separado. No texto que nós lemos, Jesus diz que os discípulos estão no mundo, mas eles não são do mundo, que eles não pertencem a este mundo. Mas ser santo também não é ser só separado, ou seja, nós estamos à parte do mundo e que ele continue com o seu caminho e nós continuamos com o nosso. Quando ser santo é ser separado, mas ser separado para uma missão especial. E esta missão foi entregue para cada um de nós, para que nós glorifiquemos a Deus. Veja comigo o versículo de número 10 do texto que nós acabamos de ler, que diz assim: Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Portanto, a nossa santificação a nossa santificação está fundamentada na glorificação de Jesus através da nossa vida, através do nosso testemunho. E esta missão foi entregue exclusivamente para a Igreja de Cristo. Ser santo, então, significa também ser separado para a missão, mas também significa ser qualificado para ela. Não adianta ir para a missão sem estar qualificado para ela, para que possamos realizar a missão. Deus nos qualifica para que nós cumpramos aquilo que Ele confiou a nós, para aquilo que Ele entregou para nós como sua igreja. Mas como Deus nos qualifica? Como Deus nos prepara para esta missão que nos foi entregue? O versículo 17 diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A nossa qualificação para a missão, o nosso preparo para a missão é dado através do conhecimento e estudo da palavra de Deus. Por isso, nesta manhã, eu pergunto para cada irmão que está acompanhando esta live: que atenção você tem dado para a palavra de Deus no seu dia a dia? Que tempo você tem dedicado? Que tempo nós temos dedicado para a leitura, para a meditação, para a reflexão da palavra de Deus? Será que estamos procurando compreender? Será que estamos procurando praticar aquilo que está na palavra de Deus?
nós só vamos poder praticar se nós estudarmos, se nós nos debruçarmos na palavra de Deus. Irmãos, neste mês de outubro, nós celebramos o mês da escola dominical. E às vezes, e muitas vezes, na verdade, nós achamos que a escola dominical tem o propósito de ensinar as crianças. Muitos cristãos às vezes dizem: eu não frequento a escola dominical porque eu já sei das coisas, já sei tudo. E acredita que o propósito da escola dominical é preparar as crianças. Mas nós precisamos ter sempre em mente, nós precisamos compreender que a escola dominical é um dos recursos que nós temos para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso conhecimento da palavra de Deus. Por isso nós devemos valorizar sempre a escola dominical. Ela é parte do plano de Deus para que a sua igreja seja qualificada, para que a sua igreja seja preparada para a missão. Por isso, nós precisamos participar da escola dominical. A nossa igreja tem diversas salas, diversos momentos que nós podemos participar da escola dominical. Crianças, adolescentes, adultos, jovens, existem diversas salas. Isso é preparação para a missão em cada etapa da nossa vida. Jesus ensina também que a santidade, ela é um mergulho nas verdades que compõem a palavra de Deus. Santidade é permitir que essas verdades que formam as nossas convicções oriente as nossas ações. Por isso nós precisamos sempre estar qualificados, por isso que nós sempre precisamos estar preparados para todos os momentos do nosso dia a dia, para que as nossas ações reflitam a verdade que está contida na palavra de Deus. Santidade é o amor de Deus, é o amor ao próximo, mas é um amor iluminado pela palavra de Deus. Temos ouvido ao longo dos últimos anos que toda forma é uma forma de amor. E isso não está correto. A verdadeira forma de amor é aquele amor que está iluminado pela palavra de Deus, guiado pela palavra de Deus. Esta é a verdadeira e única forma de amor. Ela precisa ser guiada pela palavra de Deus. Jesus orou para que a igreja fosse unida debaixo do poder do Deus Trino. Nós confessamos e temos fé no Deus Trino, Pai, Filho, Espírito Santo, mas um único Deus. Jesus orou pela unidade da sua igreja. Irmãos, uma igreja desunida é um desrespeito e uma falta de obediência a essa oração de Jesus contida no capítulo de número 17 do Evangelho de João. É um desrespeito à vontade de Jesus para a sua igreja. Uma igreja desunida, como a igreja de Corinto, é um mau testemunho. Uma igreja em guerra entre os irmãos, como a igreja dos Gálatas, é uma grande desobediência a esta oração de Jesus no capítulo de número 17. Paulo menciona essa divisão, Paulo mostra essa desunião que havia na igreja dos Gálatas. Se você não recorda desta orientação de Paulo mencionando, abra comigo na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, versículos de 13 a 14. Gálatas, capítulo 5, versículos de 13, ou melhor, de 13 a 15. Diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vedes que não sejais mutuamente destruídos. Irmãos,
se nós buscarmos razões, se nós procurarmos identificar razões e motivos pela qual uma igreja fecha as suas portas, uma igreja deixa de existir, nós vamos encontrar entre os fatores o principal fator, que é a desunião entre os irmãos daquela igreja que fechou as suas portas. Os irmãos que não se tratam como irmãos, irmãos que não se preocupam com aqueles que estão ao seu lado, compartilhando do pão e do vinho, estão trabalhando pelo fim daquela igreja. Jesus foi muito claro na sua oração. Jesus foi muito claro quando ele disse aos seus discípulos: se tiverdes amor uns pelos outros, nisso conhecerão todos que sois os meus discípulos. As pessoas vão olhar e ter convicção que somos discípulos de Deus se nós, como cristãos, como família da fé, como povo metodista em Lorena, se as pessoas olharem e enxergarem a união que tem dentro desta igreja, desta família. Pastor Rick Warren, ele escreveu que as feridas mais graves no rebanho de Cristo não são feitas por lobos, não são feitas por aqueles que tentam invadir o rebanho. As feridas mais graves no rebanho de Cristo são aquelas que as ovelhas fazem umas nas outras. Mas antes de responder, antes de nós respondermos as perguntas que muitas vezes cercam, os questionamentos que cercam a nossa mente, se nós achamos que a nossa igreja é unida, antes de responder essa pergunta, se você acha que a nossa igreja é reunida, eu convido você a fazer a seguinte pergunta para você mesmo: quão eu sou unido à minha igreja? Quão eu sou unido, ou quanto eu estou unido a esta igreja que eu pertenço? Esta é uma reflexão que nós precisamos fazer. Antes de nós questionarmos, ou até mesmo sentir aqueles sentimentos, vir aqueles pensamentos de crítica na questão da união da nossa igreja, faça essa pergunta para si mesmo: o quanto eu estou unido à minha igreja? Quanto eu estou unido a este rebanho que foi chamado por Jesus na Igreja Metodista em Lorena? Termino nossa série de estudos aprendendo a orar com Jesus. Termino dizendo que Jesus orou pela nossa igreja. Jesus orou pela sua igreja. Jesus orou por mim e Jesus orou por você. Jesus orou por nós que estamos reunidos nesta manhã em escola dominical. Mesmo que cada um no seu lar, mesmo que cada um na sua casa, Jesus uniu para esta unidade. Jesus orou por este rebanho chamado Igreja Metodista em Lorena. Veja comigo os versículos 20 e 21 do texto base do nosso estudo. E nós vamos compreender, nós vamos enxergar que Jesus orou por cada um de nós. Assim ele disse: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É emocionante. É emocionante ler essas palavras de Jesus. É emocionante saber que Ele orou por cada um de nós. E justamente no momento, Jesus estava diante da sua prisão. A sua prisão era iminente. A sua crucificação era iminente. E todas as dores por qual Ele passaria. Mas isso não tirou o foco. As dores momentâneas pela qual Ele passaria não tirou o foco de Jesus na sua igreja, naqueles que estavam por vir. Jesus estava olhando lá na frente. Jesus olhava por mim, Jesus olhava por você, Jesus olhava para todos aqueles que vieram a crer na sua palavra. Jesus orou para que a igreja fosse guardada do mal. Jesus orou para que a igreja fosse santificada na palavra de Deus. Jesus orou
para que a igreja estivesse unida debaixo do amor do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus afirmou que a sua igreja está no mundo, mas ela não é do mundo. Ela foi separada para a missão. Ela foi enviada ao mundo para cumprir a missão de proclamar o amor da palavra de Deus. Por isso, irmãos, quando nós abrimos a nossa boca, quando nós abrimos os nossos lábios para falar do amor de Deus, Ele, Cristo Jesus, se faz presente e é Ele que falará por nós. Observe comigo, veja essa afirmação, que Ele estará conosco. Toda vez que nós abrirmos a nossa boca para falar do amor de Deus, Ele estará conosco. Veja essa afirmação contida no versículo de número 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Uma igreja não é um grupo de pessoas, simplesmente. Não é um clube de pessoas. Uma igreja é um grupo de pessoas em que Deus habita, em que Deus se faz presente em todos os momentos. Não somente no momento que nós atravessamos por aquela porta. A igreja de Jesus é um grupo de pessoas em que Deus habita. A igreja de Jesus é um grupo de pessoas que expressa o amor de Jesus, que demonstra através das suas ações, através dos seus atos, o amor de Jesus. Por isso nós devemos orar. Por isso nós somos convocados para orar pela nossa igreja como Jesus orou. Orar para que nós sejamos guardados do mal, orar para que nós não deixamos cair em tentação, orar para que nós sejamos santificados na palavra de Deus, dia após dia, que a nossa igreja, que as nossas orações pela a nossa igreja sejam feitas sempre com alegria e sejam feitas sempre em amor. O amor que Deus habita em nós. O amor que Deus faz presente em nós. É este o nosso chamado. É para isso que nós fomos separados. É esta a nossa missão. Que ao longo deste mês de outubro nós aprendemos a orar com Jesus, mas de um modo especial, de um modo totalmente revelador e transformador, como uma novidade. Ao perceber no capítulo 17 que Jesus orou por cada um de nós, que mesmo diante da cruz, do maior sofrimento, Ele não enxergava, Ele enxergava eu e enxergava você naquele momento. Porque o amor dele se estendia a todas as gerações. Porque o amor dele habita em nós. Por isso, que Deus abençoe. Que Deus abençoe e guarde a Igreja Metodista em Lorena. Que Deus abençoe e guarde a toda a igreja que se reúne em nome de Jesus, a fim de proclamar a sua verdade. Que a palavra que se reúne para declarar a palavra de Deus. Que Deus abençoe e livre toda o rebanho de Cristo. Que esteja, não importa a placa da igreja, não importa a denominação da igreja, toda igreja que se reúne em nome de Cristo Jesus faz parte, é rebanho de Jesus e ela deve ser alvo das nossas orações. Deus abençoe, Deus guarde todas as igrejas que se reúnem em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Deus abençoe a cada irmão que acompanha esta live. Nós então encerramos essa série de estudos do mês de outubro. Nós convidamos os irmãos, a todos os irmãos a participarem de todos os trabalhos, de todos os eventos da nossa igreja. Tudo isso, toda essa estrutura, que mesmo à distância foi preparado com muito amor, com muito carinho, para que mesmo cada um em sua casa estejamos sempre unidos. Por isso,
Participe da escola dominical, do culto à noite, dos momentos, dos encontros, seja nos encontros de jovens, nos estudos bíblicos ao longo da semana. Se você tem dúvida a respeito da agenda, nós temos o boletim informativo que é distribuído através da nossa rede social. Por isso, participe de todos os trabalhos da nossa igreja. Deus abençoe. Um bom domingo a todos. Amém.